Hoje a gente vai falar como a integração de processos e indicadores de ponta a ponta podem impulsionar a lucratividade das empresas de incorporação e construção em 2026. Vou começar aqui pela parte da direita, onde a gente mostra quantos por cento das empresas têm planejamento estratégico, indicadores e metas. A gente vê aí que apenas 31% das empresas hoje têm planejamento estratégico, indicadores e metas. O que é um planejamento estratégico? Vou simplificar aqui na nossa visão de incorporação, é ter uma visão de pelo menos 5 anos dos empreendimentos que eu vou desenvolver, que estágio que eles estão, em qual praça, quanto que eu vou vender de cada um, quanto que eu vou ter de obra, enfim, ter uma visão disso modelada. Né? E a partir daí eu consegui definir o que eu tenho que fazer no ano 1 para conseguir atingir esse plano. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou lançar 1 bi em 2028. Ok, quanto que eu tenho de terreno desse 1 bi? Pode ser que eu tenha 500 milhões, então eu tenho que comprar os outros 500 milhões. Né? Então, desse 1 bi, esses 500 milhões que eu vou comprar ainda, quanto que eu tenho que começar o desenvolvimento imobiliário para eu conseguir lançar no ano que eu desejo? Porque se eu não começar agora, eu não vou lançar lá em 2028. Né? Então, essa visão do todo, óbvio, identificando as oportunidades, ameaças, forças e fraquezas, tendo as ações estratégicas, é o que a gente chama de plano estratégico. Então, isso está. A gente vê que, e a partir daí, tem aquele conjunto de indicadores que desdobram no plano estratégico para a gente poder acompanhar a evolução de cada um dos empreendimentos e o resultado da empresa como um todo. Então, a gente vê que apenas 31% das empresas têm isso, que é a visão da integração, né? Então, que planejam a integração. Então, acho que esse é o primeiro ponto de atenção. Umas têm parcialmente e 22% não tem nada, né? Quando a gente fala de uma integração, a gente vai falar um pouco de IA, a adoção de IA nas consultoras, mas não adianta a gente falar de IA se a gente não fala do básico. E o básico é a integração de dados, é a integração desses processos que, na prática, são muito fragmentados dentro das incorporadoras e das construtoras. As áreas trabalham como silos e a gente tem um desafio como gestor do mercado de quebrar esses silos, de integrar esses processos. E a tecnologia ela é uma grande aliada, porque ela consegue permitir que uma única plataforma todo mundo consuma e contribua com os mesmos dados. Todo mundo tem a mesma visão do negócio e entenda o seu impacto efetivo no resultado da companhia. A gente vê, isso até nesse quadro resumo aqui a gente consegue enxergar, né? A gente vê um volume altíssimo de pessoas já utilizando a IA no nosso setor. Então, 76% dos colaboradores das consultoras incorporadoras de alguma forma usam IA. Vocês vão lembrar, vocês não, né? Quem é mais velho como eu vai lembrar quando surgiu a internet, quando surgiram os navegadores. A maior parte das empresas bloqueava o uso da internet dentro da empresa. Você não pode acessar a internet quando você está aqui na empresa. Era assim, foi assim o início da adoção da internet lá no início dos anos 90. O que a gente vê agora? A gente vê um cenário diferente, um cenário mais maduro em relação à tecnologia, onde todo mundo está livre, seja porque tem os dispositivos móveis, as pessoas têm seus próprios celulares, seja no desktop, mas todo mundo está usando IA. Então, 76% das pessoas já estão usando para as atividades do trabalho. Em contrapartida, o que a gente vê é as pessoas estão utilizando, mas não há uma política corporativa de uso. Então, no quadro da direita, o que a gente vê é assim, um volume de menos de 30% das empresas do mercado e já entenderam que a IA pode ser um acelerador e já estabeleceram políticas para isso. Quando a gente vai para o report, para o panorama completo, a gente vai ver em que áreas efetivamente a IA pode ser mais efetiva. A IA ela é muito efetiva onde a gente tem processos repetitivos, estruturados e documentados, onde a gente tem uma boa massa de dados. Do contrário, a IA é só uma forma de você automatizar processos mal feitos. Então, a gente falou no início sobre a necessidade de você integrar a empresa, integrar os processos, ter dados fluidos entre toda a empresa para que você tome melhores decisões, para que você tenha os KPIs que o Luiz compartilhou conosco bem mapeados, que você acompanhe a sua performance. A partir daí, você vai encontrar vários processos que são repetitivos, seja de entrada de nota fiscal, algumas coisas que as empresas já faziam automações com RPAs,
com robôs, hoje a gente consegue ser muito mais efetivo com a IA, porque além da automação, a IA consegue sugerir o que é melhor, que decisão você pode tomar. Mas antes de você fazer isso, você precisa ter dados bem estruturados. Você precisa ter seus processos bem mapeados e integrados. Do contrário, você só está automatizando e aumentando o seu problema. Só complementando, Lúcio, tem uma palavra tem uma expressão que eu uso muito, né? Que eu vejo muito nas empresas que não têm esse plano, que é a gestão do susto. De repente o meu caixa sumiu, entendeu? Eu não tenho mais dinheiro. Eu vendi, estou indo bem, mas cadê o dinheiro? Né? Então, esse cadê o dinheiro é a ausência de um planejamento sistêmico do negócio. Então, as empresas que tomam susto é as que não têm plano. Pode ser que é muito mais não ter plano do que algum desvio, algum problema. É a surpresa pelo fato de não ter plano. Né? Às vezes, esse planejamento financeiro... Não existe uma pessoa para fazer um planejamento de fluxo de mais do que um mês. Né? Imagina 10 empreendimentos, cada um com 8 anos, com uma complexidade, eu não modelar isso, não entender como isso vai acontecer. Eu vou viver tomando susto. E quando a gente passa a ter uma gestão mais profissional de indicadores e de planejamento e de integração, vai deixar de ter problema? Não, mas você toma menos susto, entendeu? Então, a gestão, se tem alguém aqui no grupo que vive tomando susto lá no financeiro, é o principal sintoma da gente não ter esse plano integrado e estruturado. Eu vejo também como importante, o Fusão Falcone traz para a gente, acho que é bem fácil de explicar, né? Qualquer solução pressupõe um problema. E o que é um problema? O problema é a diferença da meta para o meu resultado atual. Então, se eu não tenho um indicador, não tenho meta, eu não tenho problema, não tem para que usar a solução. Entenderam? Então, a gente precisa ter indicador, meta, problema, e aí eu vou correr atrás da solução para aquele problema ou necessidade.